As mulheres que praticam exercícios físicos já pararam para pensar se o uso do anticoncepcional pode afetar o desempenho esportivo? Se a variação hormonal pode prejudicar o seu rendimento? Agora, você já ouviu falar também em tríade da mulher atleta? Olha, é um problema sério. Manhã Total quis discutir e para falar sobre todo esse universo, eu vou conversar agora com o médico do esporte, o Dr. Gustavo Lopes. Gustavo, seja bem-vindo ao Manhã Total. Obrigado, viu? Mônica. Bom dia. Eu acho que muita gente ficou assim, tríade da mulher, do que se trata? Quando se exagera no exercício físico, e a gente vai comentar como é que é esse exagero, podem surgir problemas de saúde. Quais são eles nessa tríade? Com certeza. A síndrome, né, que é a tríade da mulher atleta, é uma síndrome de conjunto de sinais e sintomas caracterizado por 3 fatores principais, né? O primeiro deles seria o distúrbio alimentar primário, né, que seria a anorexia. Geralmente a mulher ela tende a ter uma ingestão calórica um pouco menor durante ao longo do seu treinamento, durante ao longo do período. O segundo é a menorreia, tá? A menorreia não necessariamente é parada da menstruação, né? Certo. Ela pode ser apenas uma diminuição, né, do período menstrual até 2, né, períodos por ano. Né? E o outro distúrbio é a osteoporose ou osteopenia. Todos esses fatores estão aliados a uma queda do estrogênio na mulher. O estrogênio na mulher, eu sempre costumo falar para os pacientes assim, que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Quando você exagera na dose, o remédio vira veneno. O estrogênio é a mesma coisa, tá? Então, o estrogênio na mulher, ele tem o fator de proteção óssea, ele é um protetor ósseo. O estrogênio na mulher, ele ajuda no intestino a reabsorver o cálcio, no rim ele ajuda na excreção, né, do cálcio na urina. E essas mulheres que geralmente elas tendem a se alimentar menos, porque isso é comum em alguns esportes, tá? Fisiculturismo, corrida de longa distância, triatlon, ginástica, que requer um padrão estético mais magro. Mais seco, com baixo percentual de gordura. E essas mulheres, por terem, né, essa demanda esportiva, um padrão mais magro, vamos falar assim, elas tendem a ingerir menos calorias totais, né? Carboidratos, proteínas e gorduras, os 3 macronutrientes. Isso corrobora, né, para ela ter uma diminuição desse estrogênio e assim podendo causar futuramente até fraturas por estresse, né, que passam muito assim, subdiagnosticados. Aquela dorzinha no pé, aquela dorzinha na tíbia, na perna, né, que às vezes na corrida ali acha que é uma canelite, acha que é uma periostite, né, que é comum, né, nos corredores de longa distância, né, eu tô com canelite, né. A gente vai examinar o paciente, realmente pode sim ser uma fratura por estresse desencadeada, tá, por essa síndrome que a gente está discutindo agora. Que é a tríade causada pelo excesso de exercício, principalmente aliado a uma alimentação, às vezes, não acompanhada. O exercício físico que a gente discutiu mais cedo aqui, né, com o Eduardo e com o Rodolfo, não há dúvidas da importância do exercício físico na promoção de saúde, tá? O excesso de exercício pode ser prejudicial. Né? O exercício por si só é um catabólico, ele gera um catabolismo natural do exercício. E o excesso desse exercício pode gerar um overtraining, overreaching, que é uma doença, tá? Então, assim, em pessoas comuns como nós, é muito difícil a gente chegar nesse nível, né? É muito, muito difícil. Mas em atletas de alto desempenho é muito comum, tá? A gente pegar atletas com essa síndrome, né, que é o overtraining, a gente tem que retirar, às vezes, o paciente do treinamento ou diminuir a carga de intensidade de treinamento. Para poder se recuperar? Para poder se recuperar. Existem várias formas de tratamento, tá, dessa síndrome. Uma delas é diminuir a intensidade do exercício. Aumentar a ingestão de cálcio, né, no dia. Se a pessoa não conseguir comer o cálcio na alimentação, deve ser suplementado, cálcio para essas mulheres. E além de outras medidas, também como aumentar a ingestão de calorias dia total. Gustavo, a gente vê as mulheres de alta performance, que tem todo um acompanhamento ali, tem toda uma equipe por conta, me corrija se eu estiver errado, mas hoje a gente percebe também um grande número de mulheres que têm se dedicado muito ao esporte e são amadoras. E essa tríade, você tem percebido que ela tem acontecido? Muito comum, muito nesse período agora do final do ano. O pessoal chega carnaval, chega final do ano, né? Exagera, quer dar uma acelerada aí no desempenho. O que é muito comum nesse finalzinho de ano é as mulheres quererem comer menos e se exercitar mais, né? Às vezes quer emagrecer, né? Quer chegar bem no final do ano e aí que acontecem problemas, tá? Então eu pego muito assim em consultório, é muito comum na prática clínica, sim. Você falou da dose, né? Do remédio ali, que ele pode ajudar ou ele pode ser um veneno. Quando eu sei que eu estou exagerando na minha atividade física? O corpo ele nos responde, tá? Então, dores musculares, né, que demoram mais de 48 a 3 dias, né, para passar, vamos falar assim, né? Essas dorzinhas que eu te falei, dor na tíbia, dor no pé, que você acha que não é nada, né?
E essa dor não passa, mesmo com a parada do treinamento, essa dor não passa. E alguns exames laboratoriais também, tá? Existem alguns exames que a gente pode pedir para o paciente, que a gente detecta que o paciente realmente pode estar em um estado até grave de rabdomiólise, por exemplo. De tá? quê? Desculpa. Rabdomiólise. O que é isso? É uma doença sistêmica, né? Causada por, às vezes, uma insuficiência renal, causada pelo excesso de treinamento, tá? É doença grave, tá? O paciente tem que ser internado em UTI. É uma doença bem grave, causada também pelo excesso de treinamento. Quer dizer, aí vira uma dança de hormônios no corpo da mulher, porque a gente é hormônio puro, não é, Gustavo? E isso pode atrapalhar, por exemplo, pode causar infertilidade? Muito incomum, tá? Muito incomum. Muito incomum, não é comum, não. A falta de menstruação, que tipo de estrago pode fazer ou não tem nada a ver? Mas é preciso ficar atento também. É preciso ficar atento, a falta de menstruação não é fisiológica, tá? Geralmente essa mulher responde muito bem à diminuição do treinamento, à ingestão maior de calorias no dia. Geralmente é passageiro. Esse sintoma da amenorreia, ou oligomenorreia, né, é passageiro, tá? Geralmente não traz uma repercussão prejudicial para a saúde, não. Agora, Gustavo, como eu te falei, né, a gente tem o triatlo, as mulheres estão cada vez mais encantadas pela corrida, pelo pedal, pela natação e esses 3 esportes conjugados no triatlo. Eu posso fazer sem ter todo esse tipo de problema aí, eu posso ter uma orientação e praticar o meu esporte sem tantos problemas, não é? Pode, desde que o acompanhamento, tá? O exercício físico, como eu disse, né? Ele faz muito bem, Faz muito bem, tá? Só que em excesso ele pode causar alguns prejuízos. Então, se você está praticando seu exercício físico, está sentindo nada, tranquilo, tá? Mas começou a sentir alguma dorzinha, começou a sentir que a recuperação muscular sua não está legal, seria bom você procurar um profissional. E sabe o que eu ouvi, o que eu li hoje? Que vamos parar com essa obsessão de corpo perfeito? Vamos ter um corpo mais saudável, vamos ser felizes, não é? Perfeitamente. As pessoas buscam o exercício por várias formas, tá? Uma delas, infelizmente, é a estética. A gente tem que aprender que o exercício é promoção de saúde. Muito bem. Esse é o Gustavo Lopes, médico do esporte, com a gente aqui hoje, falando dessa relação, né? De exercícios além da conta que podem trazer prejuízos para a nossa saúde, não é o que a gente quer. Gustavo, muito obrigada, volte sempre, Obrigado, viu? Simone. Bom feriado.